Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente tem feito aí bastante vídeos sobre a reforma tributária, né? Tem bastante material no nosso site também, artigos, né, escritos com os vídeos explicativos, sempre para dar aquela reforçada no entendimento, né? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre holding, porque uma coisa está ligada na outra, tá? Pode ver aqui nos vídeos sobre reforma tributária, a gente quando falar de imóveis, né, locação, venda e tal, sempre trata do tema de holding. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a holding mais específica para bens patrimoniais, né? E depois nós vamos falar em outros vídeos sobre outros tipos de holdings, tá? O que são holdings exatamente, explicar direitinho, mas hoje o foco principal é tratar dessa questão dos imóveis, do distanciamento de risco dos empresários, né? Porque, poxa vida, você, ao longo de toda a sua carreira, você vem batalhando, né? Graças ao seu desempenho, graças a Deus, vem fazendo aí o seu patrimônio com muito esforço, né? Que a gente sabe que não é fácil, ainda mais no Brasil, você empreender, ter sucesso e construir um patrimônio. Então, como deixar de não olhar para esse patrimônio como uma forma de ser o seu bem, ter o seu bem protegido, né? Porque você sabe que no seu dia a dia aí na sua empresa operacional, né? Claro que quem tem um patrimônio como o seu, né, que construiu ao longo de tantos anos de trabalho, você sabe que tem você como empresário, como gestor, como CEO, ou seja qual for o cargo que você tenha para conseguir montar o seu patrimônio, você sabe que existem vários riscos ali nas operações. Então é disso que a gente vai tratar hoje, tá? Para tentar fazer com que, se você já não tenha, né? Muitos empresários já fazem esse tipo de trabalho que a gente vai mostrar agora aqui, mas para você conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema de holdings, para você conhecer e aplicar, caso seja viável para você, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso? A primeira coisa que eu falo aqui é assim, ó, se você está vendo esse vídeo, é porque você é um empresário de sucesso em busca de conhecimento sobre como proteger os seus bens patrimoniais, tá? A gente sabe que o dia a dia de uma empresa operacional tem muitos riscos, como a gente já falou no início. Então a gente vai mostrar aqui algumas coisas para você começar a entender esse mundo aí das holdings e ver como você consegue se encaixar nisso aí, tá? Você pode até não concordar comigo, mas o maior receio de todos os empresários, que todos não, vai, da maioria dos empresários que tem um belo patrimônio, um belo império, né, é que esses bens sejam atingidos por problemas ocorridos nas suas empresas operacionais, nos seus negócios em si, né? Então, esse é um tema muito relevante. Muitos empresários já têm esse sistema de hold de proteção para fazer esse distanciamento de risco, tá? Muita gente usa aí o termo blindagem patrimonial, mas blindagem patrimonial, para mim, não é o termo mais correto. O pessoal que a gente estuda também aí, o professor Renato, o professor Caio, a gente usa muito o termo de distanciamento de risco, né? O termo distanciamento de risco, porque é o mais apropriado, porque o risco ele vai existir, sempre vai existir. Só como quando você faz um sistema de hold muito bem feito, você consegue distanciar esses riscos, ou seja, fazer com que os seus bens fiquem protegidos, tipo, criando camadas de proteção, tá? Não blindagem, tá? Distanciamento de risco. Esse é um ponto que a gente precisa enfatizar bem para que você não caia em armadilhas que o mercado tem de tudo, né? A gente sabe disso na internet. Então, tratando aqui quais são esses riscos operacionais que a gente sempre fala, né? Os riscos empresariais. A gente coloca empresariais porque é o mais comum, tá? Nesse cenário de empresário, né, que constitui o seu patrimônio versus os seus bens patrimoniais, e no meio ali tem os riscos das operações. Então, o que pode ser? Ó, riscos trabalhistas, né? Demandado de processos de funcionários, ex-funcionários, tá? Que pode dar. Esse risco ocorre ali na empresa, tá? No CNPJ da empresa, só que facilmente ele pode chegar no seu CPF, você como o sócio da empresa, o sócio majoritário, o sócio, ou às vezes até o único sócio, né? Então, existe o risco desses processos chegarem no seu CPF, tá? Tem várias questões aí.
riscos previdenciários, riscos com clientes, por exemplo, disputas contratuais, inadimplências, questões de responsabilidade civil, tá? Isso é muito importante. Você pega aí questões de, vamos pegar um exemplo. Pegar um exemplo prático, vai, no nosso caso aqui, empresa de contabilidade, temos a nossa contabilidade que está envolvida em riscos. Tem um cliente lá que se de repente der algum problema, numa coisa muito grave, vai ter sei lá, um processo que o cliente acione contra a nossa empresa, a minha empresa, vai ficar bem claro. E aí, se a empresa não consegue ter patrimônio para cobrir essa causa, né, que o cliente eventualmente venha a ganhar, o que vai acontecer? O processo vai avançar e se a empresa não consegue cobrir, quem que vai ser o responsável? Eu. Então, existe o risco desse processo com o cliente vir chegar até o meu CPF, a minha pessoa física. Esse é o ponto que a gente, para você fazer uma analogia com o seu caso. Outro caso aqui, ó, riscos com os fornecedores. O que seria isso? Um exemplo, tá? Por exemplo, você tem a sua empresa operacional lá, vamos pegar o exemplo de uma metalúrgica, né? Metalúrgica. Fechou um pedido enorme, precisou fazer contratação lá com o fornecedor, tem o prazo para entregar para esse cliente, esse fornecedor, por algum motivo, não consegue te entregar no prazo. Você vai atrasar o seu cliente. Seu cliente vai te dar uma multa e você vai ter que brigar com o seu fornecedor. Se nenhum nem outro você não consegue resolver, a empresa não tem patrimônio para cobrir esse montante, né? O que vai acontecer? Vai chegar no seu CPF, na pessoa física. A gente fala CPF para ficar bem claro, né? Pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ. Então é isso, tá? Então esses riscos existem e você precisa proteger os seus bens patrimoniais, tá? O que acontece? Quando chega no seu CPF, ou seja, se você tem lá vários imóveis, né? No seu CPF, na sua pessoa física, esses bens facilmente vão entrar aí no processo que estiver rolando. Bom, a gente já viu aí alguns exemplos de riscos, tá, gente? Obviamente que tem vários riscos que uma empresa está aí sujeito, né? Porque cada segmento tem várias formas de atuação, então não dá para esgotar isso aqui. Então, só um exemplo. Então, o que acontece? Se os meus imóveis estão na pessoa física, estão sujeitos, suscetíveis a riscos, qual que seria a solução? Né? Uma solução, dependendo, claro, da sua estrutura, do seu patrimônio, tá? Seria o quê? Criar uma holding. O que vai acontecer com essa holding? Era a empresa criar estrategicamente para que o empresário transfira o seu patrimônio, que atualmente está na pessoa física. O que acontece? Quando você tira da sua pessoa física esses bens e passa para uma holding, esses bens vão estar lá na holding e você vai deixar de ser o proprietário desses bens patrimoniais e vai ser proprietário das cotas dessa holding, tá? Percebe que aí você já começa a criar um distanciamento dos riscos, ou seja, os bens não estão mais com você, estão na empresa. Você tem o quê? Tem a cota dessa holding, dessa empresa, tá? Então a gente já começa a criar um distanciamento de risco aqui. Talvez para elucidar de uma forma mais clara, vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Imagina que você tem aí 10 imóveis na pessoa física, tá? Seu CPF lá no registrado. O que acontece aqui? Os imóveis ou outros bens, né, estão aqui no sócio, pessoa física. E você tem uma empresa operacional. Vamos falar uma indústria, né, que tem muitos riscos trabalhistas, né, de compras de fornecedores. Realmente é um tipo de negócio que tem bastante risco, como outro também, mas a indústria, como exemplo, que encaixa bem. Então você tem muitos riscos na operação, tá? Ou seja, se você tem um problema aqui na empresa operacional, vai atingir você. Caso a sua empresa não consiga cobrir os desembolsos, né, dessas ações, vai atingir você, como seu CPF. E facilmente vai chegar nos seus imóveis, tá? Isso é tranquilo, isso é muito fácil de acontecer. Aí você me pergunta assim, pô, Berlão, mas a empresa, eu sou sócio da empresa. Eu não respondo até o limite do meu capital social, o limite da minha participação? Sim, via de regra sim. Mas acontece que no processo, qualquer tipo de processo, né, quando a empresa não tiver ali condições de arcar com o desembolso desse processo, o que vai acontecer? Os
os advogados vão pedir a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Ou seja, vai ultrapassar aqui o seu limite do seu capital social e vai chegar no sócio. Como que acontece isso? Vão ser feitas várias análises, né, na sua vida, na vida da empresa lá, e um dos pontos que costuma dar desconsideração da personalidade jurídica, isso até nós temos um artigo sobre isso lá no nosso site, podemos até fazer um vídeo depois. É um tema mais jurídico, né, mas de grande relevância. Por exemplo, se você é um sócio, você é sócio da sua empresa e começa a fazer confusão patrimonial, compra carro em nome da empresa para uso pessoal, paga a conta da empresa com seus recursos próprios, ou vice-versa, né? Paga coisa sua com o recurso da empresa, faz essa confusão patrimonial. Isso é um dos critérios para ocasionar a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quebra aquela proteção que você tem ali do capital social, né, limitado, sociedade limitada ao capital social, e atinge o seu CPF, desde que sejam provados um exemplo que eu falei, né, confusão patrimonial, que eu falei agora há pouco. Isso é um ponto muito forte para a desconsideração da personalidade jurídica, e desde já aviso, tome muito cuidado, né, nas suas transações aí na contabilidade, para não ter, ou seja, separe bem o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, não misture, tá? Se você é um empresário bem conceituado, você deve ter uma contabilidade muito bem elaborada, estruturada, para te orientar sobre isso, que isso é um ponto muito importante. Agora, seguindo com o nosso exemplo aí, depois de fazer esse adendo aí, porque esse ponto da desconsideração é muito importante, né? E nesse assunto de holding ele está ligado, não tem jeito. Então imagine que você tem aqui um sistema de holding, tá? Aqui você tem, mostrando o mesmo exemplo aqui, ó, você tem um sócio, se você é o sócio da sua empresa operacional, tem os riscos da operação. Só que agora, os seus imóveis não estão mais aqui, ó. Você fez a holding e transferiu os bens imóveis para a holding. Veja que está aqui, ó. Você criou a holding patrimonial, os imóveis estão aqui, você é o sócio dessa holding, você tem as cotas, ao invés de ter os imóveis, você tem as cotas dessa empresa aqui. O que acontece? Se der um problema, tiver um processo, os riscos que a gente vem falando, o que vai acontecer? Primeira coisa, vai verificar se a empresa tem condições de arcar com esse processo, com esse desembolso. Se não tiver, vai no sócio. O sócio não tem bens para penhorar, para, sei lá, para cumprir com as obrigações do processo. Aí, mas tem as cotas da empresa, ou seja, veja, primeiro vai no sócio, o sócio não tem bens. Aí vai verificar as cotas da empresa, que são bens, né? Mas não são bens imóveis, são cotas patrimoniais, são bens intangíveis, né? Então você pega aqui, você veja que já criou um distanciamento, até chegar no imóvel aqui, ó, nos bens imóveis, vai ter que passar, vai analisar essas cotas, vai ver qual é a empresa que você tem a participação, e depois nos imóveis, ou seja, já tem um distanciamento de risco interessante aqui, tá? Esse é o sistema de holding simples, né? A gente está falando aqui de uma coisa mais simples, mas que já é um distanciamento de risco bem interessante. Então, como vimos no exemplo lá, pessoal, algumas vantagens, né? Assim, as principais que a gente destaca, além de outras, né? Proteção patrimonial, que a gente falou agora há pouco, né? Esse distanciamento de riscos. Veja que naquela estrutura que a gente mostrou agora, apesar de ser simples, é o mais usual que tem aí no Brasil, né? Aí algumas empresas, alguns empresários, dependendo do seu patrimônio, já criam estrutura com várias camadas. Nós vamos falar disso depois em outros vídeos bem específicos, em outros tipos de holdings que cria camadas, distanciamento, é um sistema bem mais complexo, né? Então, e também assim, a holding, ela tem um momento ideal para você fazer, né? O ideal para você fazer qual que é? Quando você não tem problema nenhum. Você tem a sua empresa operacional lá rodando e tal, tá tudo belezinha, e você faz o sistema de holding, deixa pronto, tá? Faz esse movimento que a gente falou agora, porque quando você vai fazer esse movimento, quando a empresa já está com um processo em andamento, já começa a ficar um pouco mais complicado. Dá para fazer? Dá. Só que os riscos, eles já são maiores, né? Mas ainda assim, dá para fazer.
além da proteção patrimonial, nós temos a redução da carga tributária. Nós falamos lá nos vídeos anteriores sobre hoje já tem esse ganho, né? Claro, quando você faz uma holding patrimonial é porque você tem uma quantidade de imóveis interessante, né? Então o ganho já é claro, a gente já tem vários vídeos, na internet está cheio disso aí. Você tem os imóveis na pessoa jurídica é muito mais vantagem em termos, em termos de tributação, né? Mesmo com a reforma tributária, no último vídeo, no vídeo que a gente fez, persiste ainda assim a estrutura de hold como uma saída eficaz, né? Isso, e aí vão ter outras coisas que vai favorecer estrutura de holding, tá? Inclusive holding de empresas. Vamos ver isso mais para frente. Flexibilidade operacional, você tem muito mais facilidade para movimentar e gerir o seu patrimônio, né? Porque você tem um profissional contábil ali fazendo toda a questão da organização e tal, então é muito mais fácil, né? Você tem modalidade de classificação dos imóveis, te traz uma flexibilidade para na hora de você fazer a negociação dos seus imóveis. Por exemplo, se você faz uma venda de imóvel na pessoa física, é ganho de capital e acabou. Na pessoa jurídica, não. Você já tem outras modalidades, como a gente viu no vídeo sobre venda de imóveis, né? Então é isso. Vantagens com a holding patrimonial existem, vão existir ainda, vai persistir por um bom tempo aí, tá? Não se preocupem com a reforma tributária, porque além tudo bem, pode até ser que a redução da carga tributária não seja tão eficaz quanto é hoje, mas ainda assim vai ter, tá? Vai continuar esse ganho tributário. Mas o mais importante que eu vejo, né, como profissional da área contábil, nós somos especializados em holding, né, já tem um tempo já se preparando para esse tema, é a questão da proteção patrimonial, né, distanciamento de riscos. Isso aí para mim é o mais importante, porque correr risco a gente corre todos os dias, mas sabendo que você pode proteger os seus bens, é hora de agir, correto? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na prática, como que é a operação da holding, né? Primeiro, o empresário transfere os seus bens para a pessoa jurídica, para a holding, né? Beleza? A gestão ela é otimizada, você pode comprar, vender, alugar, sempre com aquela questão da carga tributária, variando conforme a classificação dos seus bens. Qual é a finalidade, tá? Tem um vídeo específico para isso, não cabe falar aqui agora, porque ficaria muito extenso. Então você tem mais flexibilidade de ver qual é a melhor forma de você negociar aquele bem, tá? A proteção contínua do patrimônio, ou seja, ela permanece protegida dos riscos operacionais, distanciado dos riscos, né? A gente sempre sabe, o risco ele sempre vai existir, mas o distanciamento vai proteger os seus bens e o eventual caso, algum eventual litígio, e muitas vezes acontece de nem chegar nos seus bens patrimoniais, tá? Porque o distanciamento ele fica tão grande que o processo não consegue alcançar. Tá? Então, como a gente vem falando, esse sistema de hold que nós mostramos agora é um sistema de hold simples. Né? Aí, dependendo do seu caso, né, da sua estrutura patrimonial, do seu império, um sistema de holding mais completo, né, ele seria mais viável. Tem que analisar caso a caso. Né? Holdings com mais camadas, a holding societária, a holding patrimonial, a holding que é sócio da própria holding empresarial, patrimonial. Então, já cria um distanciamento muito maior, só que com estruturas mais complexas, né? Obviamente você vai ter um custo maior aí com contabilidade, com a parte jurídica, né? Porque todo esse trabalho de holding que a gente faz, e recomendo que se você for fazer com qualquer profissional, sempre tem que ter a contabilidade e o advogado trabalhando juntos, tá? Porque não tem como ser diferente. Uma função, um profissional complementa o outro, porque tem que andar junto, porque você precisa ter, além do controle, né, societário, que envolve aí a parte contábil, você precisa ter segurança e validade jurídica. Então, essa é a dica, tome cuidado com isso. Então, pessoal, quando você tem a certeza que você está ali fazendo um movimento, né, para proteger os seus bens com bastante segurança jurídica, né, são pessoas capacitadas que trabalham e respiram holdings, né, então
O trabalho é feito com bastante critério, né, de acordo com cada família, com cada pessoa, cada empresário. Não existe uma receita de bolo, falar, ó, não, é assim. Não é. Cada caso vai ser diferente um do outro, vai ser analisado qual é a melhor estratégia, né, dependendo do perfil que você tem, dos seus bens, né. Você vai trabalhar com tranquilidade, vai viver com tranquilidade e poder ter liberdade para expandir o seu império cada vez mais, porque você sabe que está fazendo a coisa certa, não está fazendo nada que está infringindo a lei ali e criando mais riscos ao invés de proteger, tá bom? Se você nunca atuou com holdings, assim, você vê que é algo bem interessante, né? Você tem a sua estrutura ali separada da pessoa física, criando umas camadas de proteção, então é interessante. Se faz sentido para você, você tem um patrimônio que vale a pena fazer esse tipo de trabalho, faça. Não deixe para depois, não perca tempo, tá? A reforma tributária está vindo aí, mas fique tranquilo, porque vai continuar valendo a pena trabalhar com holdings, tá? Então, a minha dica é, não deixe de fazer esse tipo de trabalho, você vai ficar tranquilo, continuar investindo, trabalhando com tranquilidade. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que tenha ajudado um pouquinho aí, contribuir para o seu patrimônio ser mantido em segurança e com ótima rentabilidade. Um abraço.